Então é este o retrato que nós queremos agora fazer nestes 10 dias de Feira Medieval. É precisamente então é o envio de um diplomata, que neste caso é o Al-Ghazali, que vai precisamente aos povos nórmandes procurar um tratado de paz para que eles não nos ataquem. E ele vai, o Al-Ghazali, o arranque é feito então no nosso Rio Arado, e sai então em direção então aos povos nórmandes, neste caso concreto, para procurar esse mesmo tratado de paz. Só que o Al-Ghazali, para além de ser um diplomata sério, era um poeta. E este poeta então encantava, não é verdade? E então quando ele chega lá ao reino, apaixona-se pela rainha. Não é verdade? História de amor. A história de amor tem que Pronto, ser sempre o centro de tudo. Tem que ser sempre um centro. Eu também gosto muito destas partes aqui. E então ele apaixona-se pela rainha. Só que, como sabem, o povo árabe tem uma cultura diferente do povo viking. E o povo viking vê aquilo de uma forma diferente. Eles pensam que as mulheres têm, neste caso concreto, no caso árabe, as mulheres pertencem, não é? A um determinado homem, e é daquele homem, e ele é que, no fundo, tem várias mulheres, mas tem aquele homem e elas são pertenças dele. Então, quando ele se apaixona, ele achava que nem queria olhar para ela, porque que tinha algum receio, o que é que pudesse daí advir, e então procura sempre entrar de uma forma que não desse muito nas vistas, que aquilo que ele estava a sentir era algo forte, digamos assim. E é esse o retrato que nós vamos tentar recriar nesta história. Depois ele volta com o facto de conseguirmos evitar de sermos então atacados pelos vikings, obviamente ali no nosso território. E no fundo, durante estes 10 dias, vamos ter então o arranque pelo rio e a chegada e depois no último dia pelo rio, mas durante estes 10 dias vamos ter sempre uma reprodução a nível do castelo que retrata precisamente aquilo que estamos a recontar durante estes 10 dias, e também há alguns rituais vikings, desde o fúnebre, desde o casamento, desde o sacrifício, também para que as pessoas também tenham e ganhem algum conhecimento desta cultura tão diferente, porque para nós a presença árabe já é comum na nossa feira medieval, mas esta presença é diferente. Depois, para além disso, somos um eco-evento, nós pretendemos precisamente que as pessoas, de certa maneira, possam, por isso caracterizamos os nossos contentores e levamos que as pessoas, e tem sido um evento, uma aposta ganha, a parte do município, e as pessoas têm aderido bastante. Temos uma forte gastronomia, também, doçaria também, que se procura ao longo daquelas ruelas muito típicas de Silves, porque nós temos uma tipologia de ruas que leva a que a nossa feira medieval seja diferente de todas as outras feiras medievais, porque houve-se muito feira medieval daqui, da acolá, e parece que há uma certa procura de ter todos os locais uma feira medieval. Eu convido todas as pessoas a irem à nossa feira medieval, porque efetivamente nós temos uma cidade incrível, cidade de Silves, concentra-se tudo nesta mesma cidade, na parte histórica. A tipologia das ruas leva a que as pessoas sintam, mesmo em dias que não sejam de feira medieval, sintam a presença muito forte que nós temos naquilo que é a nossa história. E por isso, ainda bem que me deram esta oportunidade de poder aqui contagiar as outras pessoas. Decorre de 9 a 18 de agosto. Está quase. Está quase. Por isso o convite é feito a todas as pessoas, venham se divertir connosco, desde a gastronomia, desde estas vivências, desde estas recriações, levar um pouco do conhecimento que nós temos da nossa história, porque é muito importante sabermos o passado para no presente tomarmos as boas opções para escolhermos o melhor futuro, sem dúvida. Muito bem. E nós temos um vídeo. Temos um vídeo, sim, senhora. Para ver. E não só. E não só. E vamos ver e já voltamos. Dois reinos, duas culturas, uma história. Silves vive os dias da conquista. Guerreiros como leões e brancas gazelas. Tudo vencem, tudo recordam, com coragem e força. E o tempo volta a ser de batalha e de memória. Nesta cidade feita de história. Todos juntos vamos estar na 15ª Feira Medieval de Silves, de 10 a 19 de agosto, no Centro Histórico. Organização Município de Silves. Então, doutor, o que é que nós vimos acabamos de neste ver? bocadinho? Exato.
Pronto, aqui foi precisamente, tentamos mostrar a zona de restauração também, porque é muito típica, também a loiça é típica à época, não é? Mas vão preparados para comer com as mãos também, porque é também... É medieval, tem que ser. Mas temos lá uns garfinhos também para que eles são mais chiques. Sim. Não é uma questão de chique, porque vezes há determinados alimentos que têm um cheiro, um odor muito forte e então às vezes com as mãos é complicado. Mas tentamos representar ali a parte então do torneio também. Neste caso o torneio vai ganhar uma tipologia diferente, porque vamos ter lutas apiadas e vamos ter também, porque temos a presença viking, mais uma vez, que é uma zona então à parte. Depois temos no castelo, e que também está aqui representado ali, que é precisamente, há sempre uma representação histórica daquilo que se pretende retratar durante os 10 dias. Ou seja, ali é como se fosse um mix concentrado daquilo que se vai retratar durante os 10 dias. E por isso convido a irem a experienciar não só o torneio, mas também aquela história. Depois, além disso, ainda temos a mesa real. Aí são pessoas que gostariam de experienciar aquilo que é comer juntamente com a corte, não é? E essas pessoas depois têm um banquete real, temos lá a representação, quando a senhora Presidente não pode estar presente, teremos uma representação este ano do rei e da rainha, de certa maneira para as pessoas sentirem toda aquela envolvência. Haverá também ali um momento de artístico, de música, com dança, teatralização, naquele momento ali de corte à mesa real, ou se não ainda pode vivenciar de outra maneira, que é a experiência. A experiência aí a pessoa traz a rigor, à época. Boa. Pronto, tem essa experiência. Depois tem um acompanhamento VIP, não só para estacionar o veículo, porque nesta altura é muito complicado estacionar, mas tem um acompanhamento VIP não só no estacionamento, tem também um acompanhamento por parte dos nossos técnicos que fazem todo o retrato da história que se está a vivenciar naquele dia e da própria história que se está a recriar durante os 10 dias. São levados precisamente para o banquete também, levados para o torneio e também para o castelo, para poderem então vivenciar tudo aquilo que a Feira Medieval oferece num só dia, nesta mesma experiência. E também a nível do cabelo, porque também temos connosco uma parceira, que é a Anitta, que também faz penteados à época e que põe sempre aquelas coroas e tudo aquilo. Por isso, penso que temos para todos os gostos. Temos uma zona também para as crianças, como sabe, como a tipologia das ruas são muito íngremes, por vezes ir com um carrinho de bebê é muito complicado. Então temos uma zona plana, totalmente plana, para estas pessoas, também com vivências, com recriações, mas especificamente para as zonas, temos uma zona que é o chilbo dos pequenos, o chilbo das crianças, e neste caso concreto, essa zona pretende precisamente dar alguns jogos que os miúdos possam ter também à época e de entreter ali também as próprias crianças, e os pais ficam ali à parte, porque os nossos técnicos estão ali, estão a ensinar lutas que havia naquela altura. Lutas, atenção, todas elas saudáveis, não é nada que ponha em perigo, atenção, está bem? Está tudo supervisionado. Na paz, o equilíbrio, andar com andas também, o lançamento das setas, todas essas pequenas coisas, construção de alguns brinquedos também, são coisas, e foi pensado para todas as idades mesmo. Por isso é que julgamos que a Feira Medieval é um dos eventos que é a âncora do Concelho. Mas tenho que permitir, se me deixarem mudar só um bocadinho, eu sei que esta Feira Medieval aproxima-se, nós somos também Silves, capital da laranja. E ouve-se muito falar da laranja do Algarve. É verdade, a laranja do Algarve é muito boa, mas faço o desafio para que façam uma experiência às cegas das várias laranjas e depois digam-me se não é a laranja de Silves que é a mais doce, mais suculenta, que é precisamente a nossa. Temos um evento relativamente à laranja que acontece normalmente em fevereiro, sempre em fevereiro, que é a Mostra da Laranja, e que também tem sido outra nossa aposta e que tem levado não só a demonstrar, de certa maneira, aquilo que é a nossa cidade, o nosso concelho, porque aqui é todo o concelho, não é só a cidade em si, é todo o concelho, porque nós somos, a nível do Algarve, o maior produtor de citrinos do Algarve. Produzimos cerca de 60% e representamos então significativamente aquilo que é a produção das laranjas a nível do Algarve, por isso estão a ver a importância que nós temos nesse sentido. E é isso que nós gostaríamos que as pessoas, quando fossem ao Algarve, vão ao Algarve, efetivamente nós temos um clima fantástico, é muito bom, é muito
apetecível lá ir, mas conheçam também um pouco do interior e tenham essas mesmas experiências, porque no fundo o Algarve tem muita coisa para contar da serra ao mar. E como é que estes eventos têm ajudado a fazer a promoção e a divulgar o Algarve e o vosso espaço, o vosso nosso camping, conselho, não é? O nosso conselho. É assim, como eu estava a dizer, relativamente à laranja, nós ali fazemos com que os nossos produtores de citrinos possam ali divulgar os seus produtos e também terem contacto com aquilo que há de maquinaria nova. No fundo, não queremos deixar de apoiar estes agricultores, não é verdade? Que eles fazem e permitem que economicamente, para além daquilo que é a zona turística, porque nós também dependemos de um pouco do turismo, não é verdade? Mas daquilo que é o setor primário que muitas das vezes é esquecido. Nós temos um setor primário presente no nosso concelho e queremos potenciá-lo e aí darmos este apoio aos produtores de citrinos. Mas não só de citrinos, já agora permita-me só fazer aqui um parênteses, também temos de vinhos. Nós somos também o concelho com o maior número de produtores de vinho. Por isso estão a ver, temos no Algarve. Para a vida. E já são reconhecidos. Poderia ser suspeita estar a dizer que os nossos vinhos são muito bons e tudo isso e que temos ganho efetivamente prémios a nível internacional, por isso não sou eu que o digo, são a nível internacional e são reconhecidos desde o rosé, desde o tinto ao branco. Nós temos uma forte produção de vinhos e temos apostado também nisso através do jazz nas adegas. Se calhar já ouviram falar ou não, mas é uma iniciativa também, é outra aposta que nós temos, para além da mostra da laranja em que queremos mostrar um setor primário, neste caso concreto, a produção da laranja, a divulgação e a importância que a laranja tem, não só naqueles que comercializam, mas naquilo que é a transformação da própria laranja e até na restauração, porque envolvemos sempre os restaurantes nesta iniciativa, também os vinhos, também apostamos nesta parte aqui, naquilo que é a produção de vinho e na divulgação dos mesmos. O Jazz nas Adegas tem sido um sucesso, posso-vos dizer que nós acabamos a 3ª edição, nós fazemos estas edições na época considerada baixa, que vai precisamente de outubro a maio. E todas as iniciativas que temos feito das edições do Jazz nas Adegas têm esgotado. Foi fantástico. Houvesse mais capacidade, só que as adegas não têm tanta capacidade, elas têm normalmente entre 70 a 100 lugares, por isso está a haver a dificuldade. Mas lanço também o desafio. O Algarve tem sempre um clima fantástico, por isso, se durante o verão não há possibilidade porque estão a fazer outras funções, vão visitar-nos noutra altura. Nós temos sempre iniciativas, temos sempre algo para oferecer e conheçam aquilo que é a gastronomia local. É muito importante. As nossas pronúncias, porque nós temos uma pronúncia totalmente diferente no nosso concelho. E estou a falar do nosso concelho. O Algarve é fantástico por si só. Aliás, há pouco também estávamos a falar aqui, quando não estávamos a gravar, que Portugal é fantástico. Sim, eu é sou fantástico. fascinada. Há pouco tempo fui ao Peso da Régua, também numa iniciativa dos vinhos, mais uma vez. E aqui eu fico deslumbrada com toda a diferença, com tudo aquilo que nós temos para oferecer. E temos, sem dúvida, um país fantástico. Voltando então ao nosso concelho. Este concelho que é tão pequenino, salvo seja, são quase 700 km², é bastante grande, mas é tão diversificado desde a pronúncia, desde as ofertas que tem, porque, por exemplo, enquanto que na zona de mais de serra, que temos o medronho, temos a cortiça e temos então aí se calhar petiscos como as papas de milho, como o javali, coisas mais ligadas a esta parte então da serra. Quando vamos para o litoral, temos uma zona fantástica de caldeirada, porque também temos um evento em Armação de Pera que é da caldeirada. Temos os frutos secos também e o doce fino, neste caso concreto o doce do Algarve, típico, o Dom Rodrigo, os doces de amêndoa, tudo aquela parte típica ali. E tudo ali é produzido no nosso concelho. Por isso é que eu peço, e neste caso não peço, mas sim convido as pessoas, obviamente, a irem a então visitar, noutra época que se calhar que não haja tanta gente e que possam desfrutar daquilo que no fundo existe no nosso Algarve e que tem tantas vivências e que tem uma gastronomia tão forte como os nossos vinhos e tudo aquilo que possa estar associado ao nosso concelho e, claro, ao Algarve.